Pois bem, agora a gente começa a segunda parte do programa do Girando a Pauta, agora iniciando a nossa série especial de entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura do Recife. Vamos entrevistar os 5 primeiros candidatos que estão ligados, filiados a partidos que têm representação no Congresso Nacional, conforme determina a lei do Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro candidato que vai participar desta sabatina é Técio Teles, do Partido Novo. Emanuel Técio Teles de Moraes tem 34 anos, é advogado, formado em gestão pública e militar da reserva não remunerada. Isso. E o candidato, ele já foi candidato a vereador, iniciou a vida política em 2008, foi concorrer também a vereador em 2020 e já foi secretário de Educação de Belo Jardim e também chefe de gabinete da vice-governadora Priscila Krause. O candidato Técio Teles, do Partido Novo, vai responder a perguntas baseadas no plano de governo apresentado pela assessoria dele em 1 hora de sabatina, onde os 2 últimos minutos desta entrevista vai ser dedicada para Técio Teles poder falar com você. Eu já começo agradecendo a oportunidade de realizar essa entrevista com você, Técio Teles, aqui no Girando a Pauta. Álvaro, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste. Dizer que é um prazer enorme voltar ao programa Girando a Pauta, dessa vez na sabatina, né, participando dessa sabatina que faz parte de informar os eleitores recifenses sobre os candidatos. Agradeço a você pela leitura aí de um pouco da nossa história e me coloco aqui à disposição para que a gente possa fazer a apresentação sobre quem é Técio, sobre o que a nossa candidatura representa na cidade do Recife e o eleitor possa escolher, né, e ter clareza do seu voto. Dessa vez aqui no programa a gente participa já dentro do período de campanha eleitoral, onde a gente pode falar de propostas, onde a gente pode pedir o voto, onde a gente pode apresentar de fato a nossa candidatura. Estou à disposição para quando você achar necessário a gente iniciar a nossa sabatina. E que vai começar a partir de agora. Candidato, no seu plano de governo, o senhor se apresenta como um candidato que vai buscar o desenvolvimento econômico do Recife através de uma política liberal. Só que, ao mesmo tempo, encontramos uma cidade que está passando denúncias de dívidas pela oposição, com vários empréstimos aprovados por vereadores. Se eleito e esta dívida se confirmar, qual a primeira ação que o senhor irá fazer para garantir dinheiro em caixa para a realização dos outros projetos? Álvaro, antes de te responder essa pergunta, eu queria pedir licença para mais uma vez me apresentar ao eleitor que está nos assistindo, que está assistindo a partir desse momento. Né? Técio Teles, como você bem disse, 34 anos, pernambucano, casado, pai, advogado e que nos últimos 16 anos da minha vida atuei na iniciativa pública e na iniciativa privada, reunindo experiências, seja como secretário municipal de planejamento, coordenador geral e diretor de orçamento no Ministério da Educação, chefe de gabinete da vice-governadora do estado de Pernambuco, na iniciativa privada, oficial do Exército Brasileiro, né, qual tive a honra de passar 8 anos da minha vida. E todas essas experiências, Álvaro, a gente reuniu elas em torno sempre de muita responsabilidade naquilo que a gente vinha conduzindo por onde eu passei. Isso tem muito a ver com a pergunta que você fez, no sentido que a gente possa responder com clareza como a gente organiza as coisas. Então, por onde eu passei durante toda a minha vida, eu sempre participei efetivamente de buscar dar soluções. Hoje, apresento a minha candidatura para o eleitor recifense, posicionado, é uma candidatura na direita, liberal na economia, uma candidatura que representa buscar e ocupar um espaço onde a gente percebe que a população, principalmente o eleitor consciente, o eleitor responsável que quer geração de emprego, que defende que a iniciativa privada possa efetivamente participar das soluções da nossa cidade, ela está carente de ter uma opção. E eu me coloco nessa condição de ser verdadeiramente a opção da direita lúcida, uma direita que vai construir uma alternativa de soluções para o Recife. Eu acho que a gente tem que construir o debate dessa forma, posicionado,
mas ao mesmo tempo firme, mas que permita participar do processo democrático, dialogando, sem loucura, sem histerismo. É assim que a gente coloca a nossa candidatura. Dito isso, Álvaro, o que a gente percebe hoje é que o Recife passa, nos últimos 24 anos, eu olho para essa aqui, né? Quando eu quiser olhar para as pessoas, é que o Recife passa, nos últimos 24 anos, por uma administração do mesmo grupo político, do PT e do PSB. São administrações de esquerda que, ao longo desses 24 anos, produziram todos os resultados negativos que a nossa cidade tem. Imagina que um jovem que nasceu no ano de 2000 e que hoje tem 24 anos, ele não teve outra referência de governo senão do governo que aí está. Um governo que faz parte do mesmo grupo familiar e político e que colocaram o Recife no mapa e no ranking daquilo que há de negativo. Recife sempre foi líder no norte-nordeste do Brasil, nós sempre lideramos à frente de Salvador, Fortaleza e de outras capitais do norte-nordeste, e hoje o Recife se encontra sempre mal colocado nesses rankings. Recife é a segunda capital do país com maior número de pessoas desempregadas. A nossa capital é a segunda capital com maior número de pessoas vivendo na extrema pobreza. Estamos entre as 10 capitais mais violentas do país, entre as 20 piores cidades no aspecto saneamento básico. E tudo isso é fruto de um desgoverno, de um governo que vem ao longo desses 24 anos acabando com a cidade do Recife. E aí, respondendo à sua pergunta, quando você traz o tema de empréstimos, é mais uma prova da maquiagem que está sendo feita na nossa cidade. É apresentada uma cidade nas redes sociais, na propaganda do atual gestor, uma cidade que ela não existe na vida real. É uma cidade que a gente vê no Instagram, mas que na vida real das pessoas ela não acontece. E de maneira objetiva, você falou da questão dos empréstimos. O Recife fez empréstimos no montante de quase 3 bilhões de reais nos últimos 2, 3 anos. Foram operações de crédito realizadas junto ao Banco Mundial, no valor de mais de 2 bilhões de reais, e sem falar em outras operações junto à Caixa Econômica, Banco do Brasil, que somados chegam a quase 1 bilhão. E alguém vai ter que pagar essa conta. E quem paga a conta é o cidadão, né? Então eu tenho dito que o Recife ele está no cheque especial. Recife fechou o ano de 2023 com déficit. O que é um déficit? Para a população que está em casa entender. É no vermelho. Recife fechou num déficit de 403 milhões de reais. E se o senhor for eleito, o que é que o senhor poderá vir a fazer logo de cara, assim que assumir, para garantir dinheiro em caixa para a realização de outros projetos que o senhor tem? Perfeito, Álvaro. De cara, o que a gente tem que fazer é redirecionar as prioridades do gasto. Nossa capital gastou mais de 200 milhões de reais ao longo dos últimos 4 anos com publicidade. Então a gente precisa diminuir e reajustar o gasto com aquilo que não é tão importante. Então eu julgo que gastar no ano de 2023 quase 90 milhões de reais de publicidade, com todo respeito à publicidade, mas esse é um gasto que a prefeitura, com tantos problemas, uma cidade que tem tantas desigualdades, não pode se permitir fazer um gasto de 90 milhões de publicidade. Outro gasto que a gente acompanha na nossa cidade, Recife gastou quase 70 milhões de calçadas. A gente anda lugares onde a calçada está boa, é se mudando a calçada. Onde a gente ainda tem a cidade com esgoto a céu aberto, uma cidade insegura, violenta, aí faz uma praça aqui, outra acolá, cria o sentimento de que está tudo bem, mas que não está, e as pessoas infelizmente ficam alienadas porque estão sendo vítima de uma publicidade de mais de 90 milhões de reais que propaga que a cidade está tudo bem. Então, de maneira imediata, a gente precisa redirecionar e priorizar o gasto para aquilo que é importante. Ponto 2, a gente precisa fazer uma revisão de todos os contratos administrativos. Uma prefeitura com 24 anos do mesmo grupo político, é necessário que a gente revise todos os contratos administrativos e enxugue esses contratos administrativos. Locação de veículo, combustível, locação de imóvel. A gente entende que a prefeitura está inchada. No ano de 2022 foram criados quase 100 cargos comissionados pelo atual gestor. Precisa ser verificado se esses cargos são realmente necessários para atender a população. A partir disso, a partir do momento que a gente enxugar a máquina pública, que a gente verificar todos os contratos, a gente já vai ter aí receitas,
já vai ter dinheiro em caixa para a gente começar a priorizar aquilo que mais precisa e executar de maneira correta. Houve um empréstimo, mas ainda não se executou esse valor que foi pego emprestado, né? Bom, candidato, o senhor falou até agora há pouco que é um candidato que tem uma política liberal, e a política liberal ela defende, entre outras coisas, a igualdade entre os direitos humanos, civis e livre mercado. Porém, eu pergunto, como implantar esta modalidade política em uma cidade que, inclusive, sua campanha e até de outros candidatos afirma que está tão desigual, a cidade está tão desigual e com essas possíveis instabilidades econômicas? Álvaro, a gente quando anda em outras cidades do país, principalmente em cidades do interior de São Paulo, em São Paulo, no sul do país, a gente já verifica que há um avanço no aspecto de desenvolvimento econômico. É uma cidade que são cidades que naturalmente têm uma participação da iniciativa privada no quesito geração de emprego, no quesito geração de renda. As pessoas elas precisam ter autonomia. Política social ela é importante, ela tem que existir. Mas a melhor política social é o emprego. É você ter condições de ter autonomia da sua própria vida. É você ter condições de empreender, de você investir. O que é ser liberal? Liberal é aquele cidadão que acorda cedo de manhã, que tem um carrinho de cachorro-quente, que compra ali no mercado de Afogados a salsicha, que compra os ingredientes, que vai para o centro da cidade do Recife e que vende o seu cachorro-quente. Ele é um empreendedor. Ele é um liberal. A esquerda sempre tenta colocar quem é de direita, consciente, responsável, quem é liberal na economia, numa situação como se fosse ruim. A direita defende os empresários, a direita é a mal da história. Muito pelo contrário, a gente defende a autonomia e a liberdade individual das pessoas. Não existe nada mais importante e nada mais sublime do que você defender as liberdades individuais. É isso que a nossa candidatura defende. A defesa das liberdades individuais, o direito do cidadão de poder investir, de poder abrir o seu negócio, de empreender, de participar e ter uma autonomia da sua própria vida. É isso que a gente defende enquanto candidato. E como fazer isso? A gente precisa criar um ambiente favorável para que as pessoas possam empreender. Ninguém quer empreender, Álvaro, numa cidade que é insegura, numa cidade que tem um trânsito caótico, numa cidade que o saneamento básico é péssimo, numa cidade que é escura, numa cidade que não oferece minimamente as condições adequadas para que você possa investir. E aí, mais uma vez, eu repito, isso tudo é fruto de um mesmo grupo político que está no poder há 24 anos, que acabaram com a cidade do Recife. Candidato, o senhor promete armar a Guarda Municipal, criar a Academia da Guarda e equipá-las com tecnologias novas, além de proporcionar a realização de trabalhos integrados com as forças de segurança do Estado. Ok. Caso a população lhe aprove, como o senhor pretende cumprir isso e tendo essa possibilidade do Recife poder vir a chegar no próximo mandato de 2025 com essa possível dívida? Veja, Álvaro, isso não é uma medida que custa mais do que 90 milhões de reais, isso eu tenho quase certeza. Como eu te disse, dinheiro tem, a prefeitura tem de onde buscar, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, em recente decreto emitido no final de 2023, em que ampliou, né, a participação das guardas municipais no enfrentamento à violência, ela traz uma série de medidas que, a partir disso, as guardas municipais, inclusive, têm como buscar recurso federal para armamento, para viatura, né? A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem como a prefeitura ter acesso a isso. Quando a gente fala em armar a guarda municipal, eu queria aqui trazer um ponto muito importante. A nossa pré-candidatura foi apresentada em janeiro, fevereiro. Eu fui o primeiro candidato, enquanto ainda era pré-candidato, a falar e a propor que a Guarda Municipal deveria ser armada na cidade do Recife. Veja, nós fomos a primeira candidatura a falar que a Guarda Municipal deveria ser armada. E de que forma? De maneira consciente, de maneira estruturada, capacitando, treinando o agente de segurança pública para que ele possa exercer um papel de proteção ao cidadão. Muito hoje é dito, quando a gente toca no assunto de armar a Guarda Municipal, você vai armar a Guarda Municipal,
mas o guarda de trânsito, as pessoas associam a guarda municipal muito ao guarda da CTTU, que ambos são sim da mesma carreira, mas que exercem papéis diferentes, né? A guarda de trânsito hoje, infelizmente, exerce um papel muito voltado a multar o cidadão, a abastecer uma indústria da multa que está aí. A gente vai reestruturar a guarda de trânsito para que ela tenha um papel muito mais educativo para o cidadão, enquanto que a guarda municipal ela vai ter um papel de cuidar do cidadão, de proteger o cidadão. Então seriam duas guardas, é isso? Não, é uma guarda só. O que eu estou querendo te falar é que algumas pessoas têm abordado, mas Técio, você acha que é interessante armar o guarda de trânsito, mas ele vai ter uma função de proteger o cidadão e não de estar apenas aplicando multa de trânsito. Então é possível fazer isso, a gente criar a academia da guarda municipal para que os novos agentes de trânsito eles possam passar por um processo de formação a partir do momento já que passem no concurso, mas que os guardas municipais atuais eles também possam passar constantemente por um processo de reciclagem, de capacitação, para que eles utilizem da arma de fogo para proteger o cidadão e proteger a sociedade. A Guarda do Recife hoje conta com em torno de 1.750, 1.700 homens e mulheres da Guarda Municipal, enquanto que o efetivo da Polícia Militar é em torno de 1.400 homens e mulheres à disposição do Recife. Veja, nós temos muita gente que poderia estar fazendo a segurança do cidadão. Eu trago sempre um exemplo, Álvaro, do seguinte: imagine a cena, no pé de cada ponte do Recife Antigo, nos locais de grande fluxo de pessoas, como no Derby, na saída do terminal Joana Bezerra, na saída do terminal da Macaxeira, no terminal de São Martim, no Ibura, você ter uma viatura da Guarda Municipal organizada, com giroflex ligado, 2 guardas municipais armados, na Avenida Boa Viagem, como já acontece em vários lugares do Brasil. E aí o senhor diz, faz todo, detalha tudo isso, mas, consequentemente, isso vai necessitar aumentar o efetivo atual da Guarda Municipal. Vamos aumentar em 30%. E, consequentemente, isso aí gera muito dinheiro. Isso diz aí que consegue resolver isso com menos de 90 milhões de reais. O senhor tem um valor estipulado aí? Veja, Álvaro, isso a gente precisa fazer a análise do ponto de vista da construção financeira. O que a gente pode te afirmar é que um município que tem um orçamento de mais de 7 bilhões de reais tem dinheiro suficiente para resolver esse tipo de problema e tem de onde buscar para que isso seja resolvido. Então o senhor acha que, tirando alguma parte dos 90 milhões que o senhor afirma que são da publicidade da prefeitura, juntando com outros gastos que a prefeitura tem, pode sim resolver esse problema da segurança pública municipal? Na verdade, Álvaro, eu não acho, eu tenho certeza, e não é só dos 90 milhões de publicidade, é ser feita uma readequação do ponto de vista do orçamento, conforme é prescrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a lei que preconiza e que dispõe sobre como o orçamento deve ser disposto no município. É uma lei, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que está dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentro do Plano Plurianual, que é enviado à Câmara de Vereadores para que haja aprovação daquele período de contas. Então, dentro desse orçamento que o Recife tem, naturalmente é possível colocar essa proposta em andamento na cidade do Recife. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala que vai combater as drogas desenvolvendo ações bem-sucedidas que aconteceram em outros estados, mas não cita um em específico como exemplo. Como será este combate com mais detalhes, candidato? Álvaro, a gente tem hoje na cidade do Recife, infelizmente, uma realidade de assustadora. Quando a gente anda na nossa cidade, que a gente percebe a questão do usuário, a gente vê que a cidade está largada. A cidade do Recife hoje é uma cidade que a gente anda e tem medo de andar na cidade do Recife, né? A gente tem muita gente que é vítima de droga, muita gente que é vítima, né, de situações de vulnerabilidade e que são alvos fáceis para que a droga possa acabar tomando conta da vida dessas pessoas. O que a gente precisa trazer para a cidade do Recife, e a gente já avançou, inclusive, nessa proposta, a gente precisa gerar emprego, gerar renda para a vida das pessoas, fazer uma busca ativa por meio da Secretaria, né, de Proteção e Drogas que hoje existe na cidade do Recife, para que a gente tenha, com base no censo
de moradores de rua, com base nas informações necessárias, a gente possa fazer o resgate daqueles usuários e encaminhar ele para o mercado de trabalho. Isso não é uma medida simples de fazer, mas é possível. A gente não pode ter apenas as políticas de esquerda que hoje funcionam no Recife, que são políticas que ficam alimentando a pobreza, para que a cada eleição a esquerda possa se manter no poder, né? Permitindo com que, infelizmente, as pessoas não progridam na sua vida. Então a gente precisa trazer autonomia para a vida das pessoas. A gente precisa trazer para a vida das pessoas, Álvaro, condições de subsistência mínima, trazer acesso ao empreendedorismo, acesso ao emprego. É isso que a gente vai fazer para fazer o resgate das pessoas que são vítimas, infelizmente, do uso de drogas. E quando eu trago que a gente vai buscar aquilo que deu certo no Brasil, a gente vem conversando com outras cidades, com Fortaleza, a gente vem conversando com São Paulo, a gente vem conversando com pessoas do Brasil inteiro para buscar, né, aquilo que há de melhor. A gente não tem um modelo pronto, até porque cada cidade ela é uma, mas a gente entende que existem situações positivas acontecendo no Brasil afora e aquilo que for de melhor a gente vai trazer para a nossa cidade. Consegue dizer aí um exemplo de alguma cidade de outro estado, por exemplo, que vocês avaliam que pode dar certo aqui no Recife? Veja, a gente entende que hoje São Paulo ele vem buscando fazer esse combate. É um problema que está numa repercussão muito maior, mas que a gente ainda está numa fase inicial do problema com relação à droga. E a gente não pode permitir que Recife se torne daqui a pouco uma situação como é o caso de São Paulo. Então, São Paulo já tentou várias vezes o município avançar e tem medidas que a gente pode trazer para cá que são medidas que possam ser úteis para o Recife. Mas cada cidade é uma cidade e cada medida ela precisa ser avaliada de maneira individual. Certo. Candidato, e entre os seus planos de retirar, né, combater as drogas, estaria também a questão da possível internação compulsória do usuário? Só trazendo aqui para você, Álvaro, você perguntou, a gente tem alguns programas que deram certo, que a gente já avaliou do ponto de vista de Atleta da Paz no Rio de Janeiro, Esporte à Meia-Noite no Distrito Federal, programa Fica Vivo em Minas Gerais e programa Galera Nota 10 no Amazonas. Então a gente já vem buscando informações de outros programas que deram certo, né? Você tinha falado aí, desculpa, a outra pergunta. E sobre essa possível internação compulsória de um usuário, também está sendo estudada pela sua candidatura? Veja, isso não é uma pauta municipal, isso é uma matéria que precisa ser legislada do ponto de vista do Congresso. Eu acho que a partir do momento que o cidadão ele é vítima, o Estado não pode permitir que ele viva num ambiente inseguro. Então, se for entendido que aquele cidadão, que aquele usuário, ele representa um risco para a vida das pessoas, a minha posição, sim, é favorável que haja uma internação compulsória para que ele possa se tratar, né, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista daquele problema de ser usuário de droga. Então, a partir do momento que ele ofereça risco, eu sou a favor. Mas isso não é uma decisão que, enquanto prefeito, eu posso fazer do ponto de vista da caneta. Tem que obedecer o que é previsto na legislação vigente. Ok. Candidato, vamos falar agora de transporte, mobilidade. No seu plano de governo, você fala em criar uma companhia de engenharia de tráfego para operar, planejar e fiscalizar a engenharia de trânsito do Recife. Mas hoje temos a CTTU, a chamada de Autarquia de Trânsito do Recife, antiga Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, que vem realizando, pelo menos em teoria, este papel. Criar uma outra companhia, candidato, ao invés de reestruturar o órgão existente, não seria a melhor ideia, não? O que a gente entende com a companhia de trânsito é, como eu te disse, parte do efetivo da CTTU são guardas municipais que estão alocados na CTTU e recebem uma gratificação para estarem na autarquia de trânsito. A gente precisa pegar essa guarda municipal e proteger o cidadão. O modelo de companhia de engenharia de tráfego é o modelo que existe hoje na capital de São Paulo, que é a SET. Ela é responsável pelo trânsito, por ordenação do trânsito, pelo acompanhamento da questão de sinais, pelo acompanhamento da questão do fluxo, da organização, por propor e planejar a curto, médio e longo prazo a organização do trânsito na cidade de São Paulo e trabalha, Álvaro, há mais de 30 anos em São Paulo, 24 horas por dia. É muito comum a gente ouvir no Recife que quando chove, sinal quebra,
tudo engarrafa, a gente não consegue ter uma fluidez no nosso trânsito. Então a ideia da companhia de engenharia de tráfego é para que a gente possa ter ela com a responsabilidade única e exclusivamente de cuidar do trânsito da cidade do Recife. Mantendo né? a CTTU ou substituindo a CTTU? Aí a gente vai fazer um arranjo do ponto de vista de aquilo que reestruturar, o que funciona dentro da CTTU, para que a gente incorpore, enquanto que parte da CTTU vai passar para uma única guarda municipal, para que a gente tenha, entre a Companhia de Engenharia e a CTTU, uma única funcionando, cuidando do trânsito, que será a Companhia de Engenharia de Tráfego. Então seria um desmembramento da CTTU Isso. de realocação. Isso. Certo. Candidato, sobre essa companhia de tráfego, de engenharia de tráfego, pelo que eu li no seu plano de governo, eu não vi o senhor especificar quais problemas seriam resolvidos por essa companhia. O senhor citou alguns aí, mas eu gostaria que o senhor pudesse citar outros problemas que o senhor tem listado para este projeto da companhia de engenharia de tráfego. Álvaro, Recife hoje é uma cidade de 24 horas, né? A cidade do Recife hoje ela está ligada no ar 24 horas por dia. A gente enfrenta diariamente diversos problemas de trânsito na nossa cidade. Um deles é a falta de critério, por exemplo, para a criação de faixas e ciclovias e ciclofaixas. A critério do que aconteceu aqui na Agamenon Magalhães, onde foram criadas, né, ciclofaixas aqui na Agamenon Magalhães, fruto de muita crítica da população recifense. Né? Quem anda pela Agamenon Magalhães percebe e é nítido que não há um fluxo de bicicleta durante a semana que justifique, e é criado no sentido de dizer que está incentivando o uso de bicicleta na cidade. Ou seja, o que a gente percebe é que é uma medida que é feita para dar uma resposta política, para dar uma resposta do tipo, vamos utilizar o modal de bicicleta, mas que não há um critério que de fato obedeça ali à necessidade do cidadão. A Rua do Futuro, por exemplo, colocaram uma ciclofaixa também na Rua do Futuro e está lá. Onde antes passavam 2 carros e tinha uma lateral para poder estacionar, hoje passa apenas um carro. Em vários horários da cidade é engarrafada. Ali em Campo Grande também criaram ciclofaixas. Então a Companhia de Engenharia de Tráfego, a ideia é que ela esteja pensando o trânsito da cidade, como o próprio nome diz, Companhia de Engenharia de Tráfego, que ela esteja pensando na engenharia do tráfego, que ela esteja propondo soluções de mobilidade dentro da cidade do Recife. A gente tem o segundo pior trânsito do país, Álvaro. Quando você diz para mim, Tess, quais são os problemas que ela poderiam atuar? Nós temos o segundo pior trânsito do país. A gente perde quase 200 horas por ano dentro de um carro ou dentro de um ônibus para se locomover. Isso já é problema suficiente. E aí quando o trânsito aperta, bota ali o pessoal, o amarelinho que chama no sinal, mas os sinais não são sincronizados na nossa cidade. Às vezes você está andando ali na Ibiribeira, né, na Mascarenhas, quando você vem na Ibiribeira, abre um sinal, aí fecha o outro, aí você não entende, aí trava tudo. Não existe uma inteligência por trás da execução e do acompanhamento do trânsito da nossa cidade. O senhor falou aí sobre as ciclofaixas, por exemplo, na Rua do Futuro. Essa companhia de engenharia de tráfego, candidato, se eleito, o senhor, poderá vir acabar com algumas ciclofaixas já construídas, já existentes? A ideia é que seja avaliado, Álvaro. As coisas não podem ser feitas de maneira sem planejamento, ou a gente está por aí colocando situações que não tenham viabilidade. Né? O que precisa ser feito é um estudo prévio antes, tanto para aprovar e colocar em funcionamento, ao mesmo tempo em que para retirada de funcionamento. Né? A gente precisa fazer uma avaliação. Hoje eu entendo que a Rua do Futuro ela não tem espaço para isso, mas como eu te disse, a ideia de você ter uma companhia de engenharia de tráfego é para que ela faça essa avaliação. Enquanto cidadão, eu não colocaria. Enquanto cidadão, enquanto candidato a prefeito. E aí a gente precisa ter gente pensando e trazendo as soluções para que isso aconteça. E aí existe a possibilidade de manter ou de retirar. Isso aí vai depender, caso o senhor seja eleito, de uma decisão da Companhia de Engenharia de Tráfego, que é o que o senhor pretende colocar, né? Bom, vamos falar agora sobre um outro projeto que o senhor prometeu no seu plano de governo, que foi criar uma estrutura para implantar um VLT no Recife. Isso é uma obra muito complexa, principalmente se a gente levar em consideração o fato de que temos hoje uma estrutura ferroviária deficitária que necessita de pelo menos aí 2 bilhões para
se reestruturar. Como implantar um VLT no Recife diante das condições precárias que temos hoje com o metrô, candidato? Veja, o VLT é diferente do metrô, tá, Álvaro? O metrô é da CBTU, o metrô é algo que é federal, né? E o metrô ele cumpre um outro papel. O VLT é o veículo leve sobre trilhos, ao formato que acontece hoje na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Você vê claramente, quem tem condições de estar em casa aí, colocar VLT, centro do Rio de Janeiro, vai perceber claramente que é algo que se adaptou à realidade de uma grande cidade e que sofre também de problemas como Recife, porque é uma cidade antiga, que tem mais de 400 anos, é uma cidade que enfrenta uma série de problemas de infraestrutura no centro e que são realidades parecidas, mas que foi implantado e que funciona muito bem. Não é barato, o custo não é um custo simples de resolver, mas a gente precisa iniciar, a gente precisa trazer esse debate para que a gente não fique sempre na mesma discussão. Hoje, desculpa, a gente tem ali na Conde da Boa Vista, Conde da Boa Vista eu acho que faz uns 10 anos que todo gestor reforma e nunca dá certo. Então já imaginou você ter ali do Derby até o início da Rua da Aurora um VLT indo e voltando? Técio, ali já tem uma infraestrutura minimamente pronta. Então o VLT não é um metrô, tá, Álvaro? O VLT é um veículo leve sobre trilhos. A implantação dele, dependendo da localidade, ela é mais simples de fazer. E a gente vai fazer isso junto com a iniciativa privada. A gente vai sentar junto com o consórcio Grande Recife, a gente vai sentar com a iniciativa privada na nossa cidade para que a gente possa discutir as alternativas, criando um consórcio onde a prefeitura tem uma contrapartida, mas que a iniciativa privada ela possa fazer a exploração daquilo por um determinado momento, enquanto ela recupera aquilo que ela investiu. A gente vai contar muito com a iniciativa privada para governar a cidade do Recife. Então o recurso ele vai vir da iniciativa privada para que a gente possa construir isso em parceria com o município. Só um ponto que eu lembrei aqui, candidato, que o sistema do metrô do Recife tem já um VLT, que vai de Cajueiro Seco até o Cabo e de Cajueiro Seco até a Estação Curado. Seria um VLT diferente esse que o senhor propõe, ou seria o mesmo modelo que já existe no metrô do Recife, que tem esses problemas? É um modelo que existe no centro da cidade do Rio de Janeiro. Foi de onde a gente buscou informações e que se adapta aqui à realidade do Recife. Tem algum projeto que começa e vai até um ponto específico desse projeto do VLT, candidato? A ideia é a gente iniciar pela Conde da Boa Vista. Pela Conde da Boa Vista. Isso. Do início até o pé até Guararapes ali, até o início da Rua da Aurora, né? Da Rua da Aurora até o início do Derby. Seria necessário, então, pelo projeto que eu estou entendendo, criar um elevado? É esse também o projeto? Não. Ele anda, Álvaro, se você tiver a oportunidade, pessoal, aí de colocar as imagens, a gente pode até disponibilizar. Ele anda no chão, né? Ele não tem essa estrutura de elevado, de obra, uma obra né, mirabolante. Ele é algo efetivo, que funciona. Quem está em casa, nos ouvindo, vai colocar VLT Rio de Janeiro e vai perceber claramente como é que o VLT funciona em conjunto com as pessoas, com o tráfego dos carros. Então funciona muito bem. E aí o senhor disse que vai construir e implantar o VLT no Recife, se eleito, com a ajuda do governo federal, governo do estado e parcerias privadas. Mas quem é que vai gerenciar este VLT, candidato? Um consórcio entre aqueles que têm participação, né, sob o qual aquele que tiver o maior investimento, ele vai ter ali a concessão de fazer a exploração econômica. Nada mais justo a partir do momento que ele faz o investimento. O senhor tem ideia mais ou menos de quanto é que pode vir a custar isso? Isso tem que ser detalhado, Álvaro, a partir do momento que se sente na mesa e que a gente faça o início. Agora, que é possível já foi feito em outras cidades do Brasil, funciona bem e a gente precisa colocar o Recife de volta para trazer projetos que pensem o futuro da nossa cidade. Certo. Ainda falando sobre transportes, o senhor disse que pretende implantar painéis de monitoramento nas paradas de ônibus, prevendo a chegada dos coletivos nas paradas. Em alguns pontos de ônibus aqui no Recife, isso já existe, esses painéis de monitoramento já existem.
com propagandas de previsão do tempo. E a gente tem também aplicativos de celulares que já prevêem essas chegadas dos coletivos. Como é que vai ser esses painéis? Não sei se você já percebeu, Álvaro, que está inclusive sendo implantada algumas novas paradas de ônibus no Recife. Exatamente. Né? Mas algumas não contam com um painel com os horários dos ônibus. Né? O que a gente defende é algo simples. Da mesma forma que já tem no aplicativo do celular, é que quando o passageiro chegue na parada de ônibus, você vai ter uma tela como essa aqui. Isso é simples de fazer, não custa. A parada de ônibus que já tem a questão digital implantada, é só você implantar o que está no aplicativo. Só que quem não tem o aplicativo do celular, quando ele chegar na parada de ônibus, ele vai ver as linhas e quanto tempo falta para aquele ônibus chegar. Isso é uma forma que o cidadão vai ter de acompanhar de maneira objetiva. Ele chegou na parada, ele já vai ver. Isso é uma medida simples e é ter vontade política para implantar. Isso não custa. Mas isso seria a responsabilidade do município ou do Grande Recife? Ô Álvaro, a partir do momento que a gente é prefeito de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, o prefeito ele tem que, independente de quem seja o governante estadual, independente de quem seja a responsabilidade de cuidar do transporte público, ele precisa ter iniciativa de sentar para propor soluções que ajudem a vida dos cidadãos recifenses. Isso precisa ser feito. Então, a partir do momento que a gente assumir a prefeitura, é sentar com o consórcio Grande Recife, é trazer essa necessidade para que isso seja implantado. É possível, o que precisa é ter iniciativa e querer resolver o problema das pessoas. Uma coisa que eu senti falta no seu plano de governo nos transportes, candidato, é sobre os micro-ônibus. Tivemos episódios recentes envolvendo micro-ônibus, episódios trágicos até, que foi em outras cidades. Mas, se eleito, o senhor pretende fazer o que com os micro-ônibus do transporte complementar do Recife? A gente tem que avaliar e dentro daquilo que for possível ampliar, a gente ampliar. O transporte complementar, como Uber, como Uber Moto, são transportes que facilitam a vida do cidadão. Então a gente precisa colocar o dedo ali, conversar com o consórcio Grande Recife e, em sendo possível, ampliar. O que a gente não pode ter é um grupo de empresas que, por mais que exista o contrato, a gente tem que respeitar o contrato e a lei estão para serem respeitados e precisa ser respeitado, mas ao mesmo tempo também que podem ser reajustados. O que a gente não pode é penalizar o cidadão. Então, eu acho que o transporte complementar precisa ser, claro, passar por uma fiscalização. O incidente que teve foi em Jaboatão dos Guararapes, não foi em Recife, né? Eles precisam passar por vistorias, precisam obedecer os critérios como o transporte é formal, sem ser o complementar. Obedecidos os critérios, eles vão atuar de maneira para facilitar a vida do cidadão. O episódio aconteceu, candidato, lá em Jaboatão, mas trazendo para o Recife. Sim. Inclusive, muitos micro-ônibus são permissionados, ou seja, de propriedade do motorista ou de outra pessoa. Isso. Em sua gestão, caso eleito, candidato, o gerenciamento do transporte público vai passar para o município e quais seriam os primeiros investimentos nos micro-ônibus? Não, a gente tem que respeitar o formato que existe atualmente e ampliar aquilo que vem dando certo. Se a gente entende que existe uma necessidade de ampliar o transporte complementar, assim nós vamos fazer. Quem cuida, se é o município ou é o consórcio Grande Recife, isso é uma questão que tem que ser avaliada. Hoje é uma permissão, como você disse, que é uma concessão num formato mais frágil, que é uma permissão do município para o funcionamento, né, do transporte complementar. Então, por ser uma permissão, como é o táxi também é uma permissão. A gente pode conceder mais permissões para que aquilo aconteça. Porém, tem que obedecer uma construção junto ao consórcio Grande Recife, que é quem detém a responsabilidade pelo transporte coletivo na região metropolitana. Então o senhor, se eleito, manteria esse formato atual e ampliaria faria ampliação. Perfeito. Pronto. Vamos agora falar de uma das propostas do seu plano de governo, candidato, que é o carro-chefe da sua candidatura, que é a geração de empregos. Nossa cidade tem um alto índice de desempregados, de acordo com dados do CAGED, IBGE e PNAD, por exemplo. Outro desafio é espaço. Nós temos muito pouco espaço para a instalação de grandes empresas, fábricas, por exemplo, aqui na cidade do Recife, que pode gerar grandes números de vagas de empregos, por exemplo. Como atrair esses investimentos para a cidade diante desses desafios?
Álvaro, a cidade do Recife é hoje a segunda capital do país com o maior número de pessoas empregadas. Eu tenho dito isso repetidas vezes por onde eu venho passando, né? A nossa cidade, ela enfrenta desafios enormes. O recifense é hoje o cidadão do Nordeste que mais paga o imposto mais alto de todas as capitais, né? Segundo o mapa do anuário feito pela Confederação Nacional dos Municípios, o Recife é hoje a capital do Nordeste com o maior valor de impostos per capita por habitante, né? Ou seja, é o cidadão que mais paga imposto entre as capitais do Nordeste. É a terceira capital com o maior número de pessoas desempregadas do Brasil, com quase 15% de taxa de desemprego. A gente está perdendo para Fortaleza e Salvador no quesito abertura de empresa. Nós ficamos atrás de Fortaleza e Salvador quando o assunto é abrir empresa. Quando o aspecto é fechar empresa, a gente fica em primeiro na frente de Salvador e Fortaleza. Então, o que a gente percebe é que o Recife ele não oferece um ambiente favorável para quem quer investir, quem quer empreender na nossa cidade. Recife precisa criar um ambiente favorável onde quem quer empreender, ele tenha e se sinta seguro. Hoje, para você abrir um negócio, é DIRCOM, é taxa de bombeiro, é ISS, é SIM municipal, tem que ter amizade na prefeitura, é alvará. É uma série de burocracia que joga nas costas de quem quer empreender, que você acaba prejudicando o desenvolvimento. A gente entende que o Recife não é uma cidade que comporta, como você bem disse, eu vou trazer aqui uma montadora, uma indústria. Recife não comporta isso, até por questões territoriais. Mas a gente precisa desenvolver e aumentar o nosso setor de serviços. Como é que a gente aumenta isso? Primeiro a gente tem que ter segurança. Propõe armar a Guarda Municipal, chamar para a gente essa responsabilidade em conjunto com o governo do estado de melhorar a segurança. A gente precisa melhorar o trânsito. A gente já apresentou como fazer isso. A partir desse cenário de um ambiente favorável, a gente vai criar esse ambiente. A gente vai ter um andar inteiro na Prefeitura do Recife só para atender o pequeno, médio e grande empresário de maneira desburocratizando isso, onde seja tudo de forma transparente. Quem quer abrir um MEI, quem quer abrir uma empresa na cidade do Recife, ele se sinta acolhido para investir na nossa cidade. Você chega em Fortaleza, por exemplo, Álvaro, todos os procedimentos eles são digitais. Aqui, alguns são feitos pelo Conecta Recife, mas alguns você não consegue acompanhar com clareza os prazos para que isso aconteça. Então a gente vai desburocratizar muita coisa na prefeitura da cidade do Recife, vai tratar o empreendedor de maneira decente, a gente vai cuidar do empreendedor, a gente não pode estar tratando o empreendedor, o empresário como inimigo das pessoas. É um empreendedor que gera emprego, que gera renda, né, para a vida das pessoas. Vamos ampliar o rol, né, de atividades que compõem a Lei de Liberdade Econômica. Hoje o Recife tem em torno de 400 atividades que compõem a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei que facilita para quem quer empreender e quem quer investir do ponto de vista de abertura, ou seja, aquela atividade considerada, Álvaro, uma atividade de baixo risco, ela fica automaticamente dispensada de alvará, fica dispensada de taxa de bombeiro, ou seja, simplifica para o pequeno empreendedor. Por exemplo, quem tem abre muitas vezes na sua casa para plastificar, isso está lá já que compõe a atividade de baixo risco. Plastificar, impressão, a gente tem que ampliar. Hoje a gente tem um rol de 400 atividades, a gente quer chegar a 1.000 atividades. A gente está fazendo estudos no sentido de entender quais são essas atividades que a gente possa ampliar para que a gente amplie o mais rápido possível, permitindo criar um ambiente de segurança, um ambiente de negócios, onde a gente acolha o investidor privado, que ele chegue no Recife e queira empreender, a gente faça o direcionamento adequado para que isso aconteça. Só um detalhe, sobre a Lei de Liberdade Econômica, o senhor até promete fazer projetos online para a preparação de empresários. Esses projetos ainda estão em estudo, pelo que o senhor acabou de dizer, não é isso? Isso, a gente vai sentar com o Sebrae, com o SESI, com o Senai, ou seja, a gente, principalmente o Sebrae, o Sistema S, a gente tem muita oportunidade de trabalhar em conjunto com formação, com capacitação, e são medidas, Álvaro, que custa muito pouco. Você fazer workshop e treinamentos convocando o jovem empreendedor para que ele possa saber como é que ele abre um MEI, como é que ele tem acesso à abertura do MEI.
O Sebrae está aí para incentivar isso. A gente precisa unir essas pessoas. Quem quer trabalhar, e muitas vezes você tem um empregador sem ter a mão de obra necessária, capacitada para ocupar aquele espaço no mercado de trabalho. Então esse projeto também inclui aí os microempreendedores individuais também. Muito, com certeza, Álvaro. Acho que quem é MEI hoje, quem é microempreendedor individual, pequeno empreendedor, médio empreendedor, é quem, junto, lógico, com os grandes empresários, mas essa turma é aquela turma que acorda cedo, é aquela turma que leva o Brasil nas costas, é quem tem um pequeno negócio, é quem tem uma gráfica, é quem tem uma granja, é quem tem uma atividade, muitas vezes, que para quem olha de fora é pequena, mas ela tem 2, 3 empregos, ela leva renda para mais famílias, né? Quando você tem essas atividades funcionando bem na cidade do Recife ou em qualquer outra cidade, você tem a autonomia da vida das pessoas por meio de recurso, por meio de autonomia financeira. E aí elas têm condições de votar melhor, elas vivem melhor, elas adoecem menos, porque elas têm acesso a uma alimentação melhor, a uma educação melhor, elas sabem cobrar melhor os seus representantes. É isso que que o campo da direita que eu represento defende, que é um campo de uma escola onde a gente defende o liberalismo econômico, a gente defende a ampliação, né, do mercado de trabalho, a gente defende o cidadão, a vida, que ele possa ter uma vida digna. Isso é aqui a direita que eu participo defende. Candidato, o senhor, no seu plano de governo de geração de empregos, foca muito no empresariado, no microempreendedor individual, mas eu senti falta da mão de obra, a qualificação da mão de obra. O senhor tem algum um projeto para a qualificação da mão de obra aqui no Recife? Talvez eu não tenha sido claro, Álvaro, mas foi o que eu acabei de falar. A gente vai sentar com o Sebrae, a gente vai sentar com o Sistema S para fazer capacitação, né, da mão de obra, cursos profissionalizantes por meio das escolas profissionalizantes. Hoje as escolas profissionalizantes do município estão praticamente acabadas, as escolas de ofício que tem. Você precisa ter mão de obra de carpintaria, mão de obra de serralharia, mão de obra de todos os aspectos. E a gente vai fazer essa construção em conjunto com o setor do empresariado, que é quem precisa da vaga, mas com quem precisa trabalhar. Você trouxe um ponto muito importante, Álvaro, que é, além do microempreendedor, do empresário, a mão de obra, porque às vezes você tem aquela pessoa que tem uma vocação para contribuir de uma maneira diferente dentro de um contexto do mercado de trabalho. E essa pessoa ela precisa de uma capacitação. Porque o que todo jovem, Álvaro, o que todo mundo jovem, idoso, a gente precisa reinserir o idoso novamente no mercado de trabalho, o idoso que muitas vezes fica de fora do mercado de trabalho só porque é idoso e acaba entrando num processo de depressão em casa. A gente precisa trazer esse idoso para o mercado de trabalho para que ele possa agregar com a sua experiência, para que ele possa melhorar não só a sua vida, mas o ambiente de trabalho. É assim que eu acredito que a gente vai otimizar e resgatar o Recife, né, desses indicadores de taxa de desemprego que hoje existe. Uma coisa que também não ficou clara para mim quando eu analisei o seu plano de governo, candidato, foi sobre o comerciante de rua, o comerciante de mercado, que tem um comérciozinho de bairro, por exemplo. Sim. Esse projeto da geração de emprego também inclui eles? Sim, ele é o pequeno empreendedor que a gente traz dentro do nosso plano de governo e que alguns desses, inclusive, a gente vai incluir no rol da Lei de Liberdade Econômica, facilitando a abertura, né? Ele podendo participar de uma maneira menos onorosa tributária, ou seja, ele vai pagar de alguma forma um imposto menor porque ele não vai precisar de alvará. Então, atividades de baixo risco, esse pequeno empreendedor, de maneira mais clara, você chega ali na Mostardinha, na Manuel Gonçalves da Luz, na Mostardinha. Então, você tem lá quem vende roupa, você tem quem tem gráfica, quem vende lanche. Esses são os pequenos empreendedores que eu falo. Essas são as pessoas que muitas vezes levam a nossa cidade nas costas. Para essas pessoas, a gente não tem que estar colocando a faca no pescoço e só cobrando. É alvará, é taxa, é sim. A gente precisa simplificar para eles. Então, e como chegar de forma simples até eles? A gente vai identificar aquela atividade sendo considerada uma atividade de baixo risco. O que é uma atividade de baixo risco? É uma atividade que não tem tanto requisito necessário para o seu funcionamento, que ela não ofereça um risco. A partir disso, ela é incluída na Lei de Liberdade Econômica. Quando ela está incluída na Lei de Liberdade Econômica, ela faz uma série de distinção
e diminui os requisitos para funcionar. Ela precisa de menos documento, ela não precisa de bombeiro, de alvará, uma série de medidas que facilitam a vida do empreendedor. Vamos agora falar sobre Morros, porque o senhor até citou, né, a cheia de 75 como a maior catástrofe climática do Recife. Né? Mas teve outras ocorrências também em 1966 e a mais recente em 2022 também. Para essas pessoas, como é que está o plano de governo do senhor para elas, para atender elas? Recife é hoje uma capital que tem um déficit de aproximadamente 70 mil moradias, né? A nossa cidade investiu muito pouco em moradia popular. Então, investir em contenção de morro, em encostas, isso é fundamental. E sempre ampliar isso é importante. A gente precisa dar segurança para a vida das pessoas e esse formato de cuidar de quem mora em área de risco é muito importante. Mas além, Álvaro, de cuidar de quem mora na área de risco, que já tem a sua vida, que já mora lá há muito tempo, é importante que a gente tire pessoas das áreas de riscos. É importante que a gente possa tirar, por meio de um programa habitacional, onde a gente permita que essas pessoas saiam da área de risco e passem a morar num lugar seguro. E como cadastrá-las? A partir do você tem vários sistemas. Você tem o CAD único, que funciona como critério, que quem recebe programas sociais. Você tem essa questão onde você pode ter um acompanhamento por faixa etária. Então, os meios existem. O que falta é prioridade no investimento. Se gastou-se muito em calçada, em publicidade e pouco em moradia. O candidato, o senhor não cita o avanço do mar e mudanças climáticas que podem vir a afetar dessa forma o Recife. E, pelo menos, não vi no seu plano de governo Sim. de forma clara. E, atualmente, o Recife ele é apontado como uma das cidades que tem uma alta taxa de vulnerabilidade sobre esses riscos. Qual proposta o senhor tem para a contenção do avanço do mar e essas mudanças climáticas? Álvaro, é uma questão mundial, tá? A questão do meio ambiente não é a questão que o prefeito do Recife vai resolver. Qualquer candidato que chegar aqui e disser que tem uma proposta para, digamos assim, pausar a contenção do nível do mar é uma inverdade. Não é uma proposta que o prefeito do Recife vai resolver o aumento do nível do mar. E o senhor, na prática? Na prática, a gente tem que participar das discussões mundiais com relação ao aquecimento global. Isso é um ponto que tem que ser avaliado. A gente trabalhar do ponto de vista de engordamento de faixa de areia, de contenção do mar, a gente vai estar aplicando um recurso e que vai acabar tendo prejuízo com isso. Então, do ponto de vista do meio ambiente, é uma questão mundial que tem que ser discutida do ponto de vista ambiental. Enquanto prefeito do Recife e a população do Recife, é buscar ter a consciência para participar de maneira efetiva, né, da construção das soluções por meio de um impacto menor, enfim, construindo aquilo que a gente já entende que o meio ambiente agradece. Do ponto de vista da macro drenagem da nossa cidade, de políticas voltadas para minimizar os impactos do inverno, isso sim é responsabilidade do prefeito e a gente vai atuar de imediato em 3 pontos, principalmente na questão de macro drenagem na cidade do Recife. A gente tem historicamente na Avenida Recife, próximo à entrada da Dois Rios ali, quem vai para o Imbura, que desde que eu me entendo por gente, que alaga. Todo inverno alaga. Ali depois do Hospital Pan de Areias, quando você desce, todo inverno alaga. Avenida Ibiribeira, todo inverno alaga. E agora, recentemente, ali no início da Abdias de Carvalho, próximo a Chesf, choveu, alaga. Isso são medidas que a prefeitura ela pode atuar. De que forma, Álvaro? Realizando obras de macro drenagem. Nossa cidade é uma cidade que tem mais de 400 anos e que, naturalmente, ela cresceu de maneira desordenada. Então, você tem muitas ocupações irregulares, que isso acaba afetando para onde a água vai. Drenagem é simples, assim, não é simples, né? Mas a drenagem é para onde a água vai. Recife, a água não tem para onde correr. Então, a gente precisa investir em macro drenagem. Só que isso custa caro e não dá voto. Por que não dá voto, Álvaro? Porque fica enterrado, né? Mas o que a gente tem para dizer disso? Falta de prioridade, mais uma vez, dos últimos 24 anos. Então a gente entende que a gente apresenta no nosso plano de governo apontamentos de por onde a gente vai caminhar e propostas execuíveis. Mas isso só é feito a partir do momento que existe vontade política. A gente precisa reunir time, juntar gente competente para que a gente possa
tirar do papel isso e fazer acontecer. A coisa que eu tenho certeza é que do jeito que está, não vem acontecendo. E melhor do que isso, com certeza a gente tem condições de fazer. Porque se em 24 anos do mesmo grupo político nossa cidade chegou aonde está, é porque a gestão ela não é eficiente. E o que precisa se trazer é uma gestão que traga resultado, que pare de pensar o Recife apenas como um curral eleitoral para que uma única família faça da nossa cidade uma capitania hereditária para a cada 4 anos estar se reelegendo e elegendo pessoas da mesma família que não levam a nossa cidade para o desenvolvimento. Enquanto outras cidades do Brasil inteiro se desenvolveu, o Recife ficou para trás. Quando a gente vai em Salvador, quando a gente vai em Fortaleza, a gente percebe que o Recife ficou para trás. E a gente vai libertar o Recife desse atraso da esquerda dos últimos 24 anos que acabaram com a nossa cidade. Nós temos menos de 7 minutos para encerrar a entrevista e eu gostaria de fazer perguntas sobre 2 assuntos importantes: saúde e educação. Primeiro, saúde. Quais as suas propostas para a saúde? E uma pergunta que eu gostaria de fazer muito importante é: se a sua gestão, caso eleito, vai garantir remédios e suprimentos em todas as policlínicas, em todos os postos de saúde municipais? Isso é uma garantia constitucional, isso não é Técio que garante, isso é uma garantia constitucional. O Estado ele precisa cumprir com o seu papel, que é trazer para o cidadão uma qualidade de vida desejável. A gente está fazendo promessa daquelas eleitoreiras: eu vou acabar com isso, vou acabar com aquilo, vou levar isso. A gente tem que ser responsável. Álvaro, tem que ter remédio nos postos de saúde. Eu estou andando pelo Recife. Recentemente eu estive aqui próximo ao Detran, ali no Caiara. Pessoas me relataram que tem posto de saúde que as pessoas não conseguem imprimir o seu exame. Passa 10 dias para marcar, 20 dias para receber o resultado, e quando chega no posto de saúde que vai imprimir o exame, a pessoa diz que não tem impressora funcionando para imprimir o exame. A gente tem que trazer garantia mínima. Imagina você, dona de casa, você, pai de família, que está doente, que procura um posto de saúde. Passa 10, 15 dias para ser atendido. Quando é atendido, é encaminhado para realizar um exame. Quando realiza esse exame, chega 10, 15 dias depois. E quando recebe esse exame, você ainda tem que se submeter à pessoa do posto de saúde, dizer que não tem impressão para imprimir o documento do seu exame. A gente tem que garantir o mínimo para a vida das pessoas. A gente tem que ter responsabilidade. A gente precisa garantir que as pessoas possam ter o direito de adoecer e ser atendida. E dinheiro tem, não falta. A Prefeitura do Recife tem dinheiro para resolver esse tipo de problema. O que falta é uma gestão que priorize isso e que pare de priorizar só políticas eleitoreiras, propaganda, publicidade, que engana as pessoas. É por isso que eu sou candidato a prefeito do Recife, para a gente enfrentar esses problemas de frente, para a gente dizer para o cidadão que está em casa que solução tem, mas que precisa parar de pensar simplesmente no voto a cada 4 anos, de estar colocando parente e amigo na família o tempo inteiro. Então, problemas existem, mas soluções também existem. Mas a gente precisa enfrentar isso de maneira verdadeira. E na prática, o que é que o senhor poderá fazer? Na prática, a gente precisa chamar e criar atrativos para que a gente zere a fila de exames. Isso é o que a gente precisa fazer de imediato. Mais uma vez, trago aqui exemplos de que foram feitos no restante do país. A gente credencia por meio de edital de credenciamento, laboratórios, e que a partir do momento que der o prazo de 10 dias e a pessoa não conseguir realizar o seu exame por meio do LACEN, que é o laboratório da rede municipal, ele vai receber um encaminhamento para realizar o seu exame. E aí não é fazendo propaganda no Serpo, no Gil Cidrino, no Marcelo Magalhães, em qualquer que seja desses laboratórios. A gente vai abrir edital de credenciamento, existe a tabela SUS que regula o valor do pagamento por cada exame, e a gente, a partir do momento que credenciar, isso é vida, Álvaro. A gente vai encaminhar. Deu 10 dias, o cidadão não conseguiu ter o seu exame, ele vai ser encaminhado para a rede privada. Mas isso é uma proposta execuível, não é dizendo, eu vou zerar a fila de exame por zerar. É zerar com consciência, é fazer isso de maneira administrativa e correta. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos credenciar também os grandes hospitais particulares da cidade do Recife, para que no horário do contraturno, na madrugada, a gente possa estar realizando exames de média e alta complexidade que o município, de alguma forma, tenha algum tipo de responsabilidade. Porque a gente tem que ser honesto com o eleitor. As responsabilidades na saúde são definidas pelo SUS.
Sistema Único de Saúde. E aí tem uma construção tripartite. Existe a responsabilidade do município, que é a atenção básica, existe a responsabilidade do governo do estado, que é a média e alta complexidade, que são os grandes hospitais, como o Hospital da Restauração, Getúlio Vargas, Barão do Lucena, Otávio de Freitas, Procap. Esses hospitais são de responsabilidades do governo do estado. A atenção básica, que são os postos de saúde, são responsabilidades do município. Então, o primeiro atendimento é responsabilidade do município. A partir do atendimento que é feito no posto de saúde, o paciente ele é encaminhado para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, para que da UPA ele seja encaminhado para um grande hospital. Quando a gente faz, Álvaro, um diagnóstico e um tratamento na ponta, na atenção básica, né, no atendimento primário da população, a gente evita uma série de doenças. Às vezes o cidadão chega com uma dor e que por falta de diagnóstico ele não consegue ser atendido. Se a gente garante a ele o direito ao acesso para que o médico possa ter o exame e a partir do exame ter o diagnóstico e medicar ele de maneira correta, a gente salva vidas. E é dessa forma que a gente vai fazer. Agora a gente entrou no tempo que eu dedico para o senhor falar com a população, mas eu preciso só falar em 30 segundos suas propostas práticas para a educação. Para a educação, a gente vai trabalhar no sentido de a gente vai trabalhar no sentido da clareza ao que vem sendo dito. Recentemente foi publicado e vem sendo dito que se dobrou o número de vagas de creche, mas o que a gente acompanha aí são notícias de creches que estão sendo administradas que sequer tem liberação do bombeiro. Recentemente saiu essa semana, né, que a Prefeitura do Recife fez o credenciamento de creches que sequer tem licença do Corpo de Bombeiro para funcionar, colocando em risco a vida das nossas crianças. A gente precisa ter responsabilidade com a propaganda e com o discurso. A gente precisa ter responsabilidade. Tem creches que estão sendo usadas de maneira política pelo atual gestor. Então a gente precisa trazer o debate para a vida real das pessoas. A gente vai criar o formato de comprar vaga. Como assim? Um aluno custa em média, Álvaro, no Recife, R$15 mil por ano. Quando a gente divide isso por 12 meses, dá mais de R$1.000. A gente vai abrir credencial, a gente vai abrir edital de credenciamento e credenciar escolas para que elas possam, a partir do momento que a prefeitura não tenha condições de ter a vaga, a criança escolher para onde ela possa estudar, né? E a partir disso a gente tem uma educação melhor e acesso a todos. 10 segundos para você falar com o seu público. Você tinha dito que era 2 minutos. Mas já estamos chegando já no fim do tempo Eu quero agradecer a entrevista, Álvaro, agradecer a quem nos assistiu até agora, dizer que a nossa candidatura é uma candidatura que tem posição política, mas que ao mesmo tempo tem condições e consciência de discutir a cidade do Recife. Eu estou pronto para ser prefeito do Recife, estou pronto para debater a nossa cidade com qualquer que seja o candidato e apontar os caminhos para libertar o Recife desse atraso que vem passando nos últimos 24 anos. Sou Técio Teles, candidato a prefeito 30. Candidato Técio Teles, do Partido Novo, muito obrigado por você ter participado da nossa sabatina aqui do Girando a Pauta. Obrigado também, Álvaro. Boa tarde.